Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez com o nosso podcast Papo de AZ e hoje no nosso 30º episódio temos a honra de receber uma convidada especial cuja trajetória é marcada por dedicação, conhecimento e compromisso com o impacto social. Estou falando de Tânia Costa Silva, mestre em produção do espaço pelo programa de pós-graduação em Geografia da UESB, especialização em análise do espaço geográfico, docente do ensino superior, gerenciamento de projetos, gestão de serviço social e projetos sociais. Tânia é graduada em Serviço Social e Geografia e atualmente está cursando Arquitetura e Urbanismo. Atua como assistente social efetiva da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, onde desempenha a função de analista técnico de programas e projetos de habitação, integrando a comissão de avaliação, seleção e supervisão do programa Minha Casa Minha Vida. Além disso, é membro do grupo intersetorial de políticas públicas na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Tânia também é analista universitária efetiva, atuando na assistência estudantil e ainda encontra tempo para ser docente do ensino superior e mentora de concursos e processos seletivos. Com uma trajetória que une serviço social, habitação, educação e formação de pessoas, Tânia representa um exemplo de profissional comprometida que equilibra carreira, estudos, concursos e maternidade. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o impacto do programa Minha Casa Minha Vida e a importância da assistência estudantil na UESB, além de conhecer um pouco mais sobre a caminhada profissional e pessoal. Tânia, é um prazer enorme receber você aqui no Papo de AZ. Seja muito bem-vinda, uma boa noite, fique à vontade. Boa noite, Azenilton, boa noite, pessoal que está aí nos ouvindo. Quero dizer que é um prazer, uma honra, muito obrigada pelo convite, por estar aqui, né? Dizer que gostei bastante do convite, né? Azenilton é meu conterrâneo, eu sou de Encruzilhada também. É um prazer estar aqui falando com você, falando com o pessoal do seu podcast, né? Falar um pouco, né, da minha trajetória, né, de todas essas questões que unem aí estudo, trabalho, a vida pessoal, que uma coisa não está desligada nem desconectada da outra, né, eu costumo dizer que não tem uma vida profissional, existe uma vida, e nessa trajetória de vida, nesse cotidiano, a gente desempenha aí os múltiplos papéis que a gente precisa desenvolver e seguir, alcançando aí os nossos objetivos, os nossos sonhos. Com certeza, Tânia. E o podcast Papo de AZ, que desde já, sim, já agradece essa vaga que você conseguiu na sua agenda para a gente bater esse bate-papo. O nosso muito obrigado desde já. Tânia, sua formação é ampla, passando por serviço social, geografia e agora arquitetura e urbanismo. Como essas áreas se completam na sua visão do mundo e no seu trabalho? Eu diria que estão todas conectadas, né? Tudo conectado, né? E essa questão da formação é uma formação ampla, mas é uma formação que se complementa dentro aí das áreas que são distintas, mas ao mesmo tempo essas áreas têm muita coisa em comum, pode não parecer assim, a princípio, mas são áreas que têm muita relação, né? No serviço social, assim, a gente precisa ter uma visão ampliada da sociedade, né? E uma visão ampliada da complexidade das relações sociais, né? Para compreender aí toda a dinâmica social, né? Toda a relação das pessoas e poder intervir. Né? A nossa profissão quanto assistente social é uma profissão interventiva. É uma profissão que tem um objeto de intervenção, que é a questão social, e a resposta para a questão social, que o Estado dá à questão social, é justamente as políticas públicas, né?
E nós, assistente social, a gente trabalha para viabilizar. Eu costumo dizer assim, assistente social não garante direito, porque as pessoas falam, assistente social trabalha na garantia do direito. A gente trabalha, assim, na perspectiva do direito, mas a gente trabalha na mediação, né? A gente trabalha para viabilizar esses direitos, porque quem tem a função de garantir direito para a população é o Estado, né? Então, e aí, tanto que o Estado é o nosso maior empregador, né? A gente tem aí no serviço social ONGs e outros do terceiro setor, mas assim, o Estado, instituições privadas também, mas o Estado é quem absorve, né, a maioria desses profissionais. E aí, quando a gente fala na geografia, né, a geografia, ela se conecta, né, muito bem nesse processo junto ao serviço social, porque ela, principalmente, quando a gente parte de um pensamento geográfico mais crítico, né, para entender, né, a relação de produção do espaço numa perspectiva crítica, que é tão necessária ao serviço social. E aí vai se complementando, né, essas áreas. E aí, principalmente, quando eu falo assim, que o serviço social e a geografia, principalmente na minha atuação na política de habitação. É uma coisa assim que se complementa muito, né? Eu fiz primeiro serviço social, depois que eu fui fazer geografia, por um sonho antigo, né? Falando já de sonhos também, né? De que eu sempre tive o sonho de fazer a UESP. Eu queria fazer a UESP, mas as oportunidades, inicialmente, né? Não me permitiu, né? E aí eu fui primeiro, o que surgiu de oportunidade primeiro foi fazer serviço social, né? Iniciei também, antes de começar serviço social, eu iniciei administração, mas eu não me encontrei, devido a outras dificuldades também eu parei, mas aí iniciei, quando eu comecei serviço social, eu fui até o fim, e realmente me apaixonei pela área. E, inclusive, a gente entra imaginando que é uma coisa, e aí lá e aí eu me encontrei mesmo, assim. E quando eu fiz geografia, foi no sentido mesmo de complementar, eu não queria sair da área do serviço social, até porque eu já era concursada, né, como assistente social, e foi dessa inquietude de buscar mais conhecimento, de resgatar esse sonho assim, antigo de ir para a UESB, de vivenciar a UESB, né, e aí eu fui fazer geografia. E aí, eu fui aprofundando mais, e aí fui me apaixonando mais pela geografia, fiz especialização em geografia, fiz um mestrado em geografia, e agora eu estou no processo de seleção do doutorado, né? Mas, enfim. E aí eu digo assim, que se complementa muito, e principalmente na habitação de interesse social, eu utilizo mesmo, no meu cotidiano, o saber, os dois campos do saber, assim, né? Eu consigo colocar isso nos projetos, né? Eu lido com a escrita de projetos e com a execução e supervisão, acompanhamento também desses projetos de habitação, né? Entre eles, Minha Casa Minha Vida. E eu trago, né, essa perspectiva crítica da geografia, essa análise do espaço geográfico para dentro do campo de atuação, e que o serviço social me permite também ir muito mais além, né, nessa questão como eu falei, de uma profissão interventiva, né, uma profissão que vai ali estar planejando, elaborando e executando a política pública, né, para um público específico, inclusive, né, para um público em vulnerabilidade social. E aí eu consigo trazer isso. E a arquitetura surgiu na minha vida mais recente, né? Quando eu fiz o mestrado, aí eu já tive metade da minha turma era arquiteto. Meu orientador do mestrado, ele é geógrafo e arquiteto, né? Minha banca examinadora, né? Também tem muito essa coisa fala assim, do incentivo dos mestres, né? De quem é referência para a gente. E aí eu tenho uma referência muito grande, né, assim, uma referência teórica muito grande da arquitetura, né, da arquitetura e urbanismo, por conta das minhas questões de estudo, que é a habitação de interesse social, né, a reprodução do espaço urbano, né, e aí com isso a arquitetura surgiu na minha vida de oportunidades também. Eu trabalhando, né, na docência do ensino superior, e a instituição a qual eu trabalho, nós podemos realizar curso de graduação, de pós-graduação, com bolsa de 100%. Aí eu falei, gente, mas eu não vou fazer outro curso.
né? Já tenho geografia, já tenho serviço social, e para mim, eu sou feliz, sabe, assim, com a minha profissão, com a minha atuação enquanto assistente social. E aí eu falei, mas eu falei assim, mas eu gosto de arquitetura. E vai complementar, e são coisas que eu já tenho uma base boa, né, de conhecimento em relação à questão da produção do espaço, que é o ramo também de estudo, né, da arquitetura, entre outras coisas, além de ter a parte mais objetiva e diferente do serviço social, que é a projeção de edificações, de interiores, né, um pouco, vai sair um pouco dali da parte do serviço social, mas que tem uma relação muito forte também com o serviço social, né? Se pensar assim, um arquiteto que é assistente social, que é geógrafo e que vai estar pensando num projeto arquitetônico sustentável, inclusivo, né? Ao invés de se pensar em design de interior, vamos dizer assim, de que o arquiteto ele vai produzir projeto, assim, nos arquitetos, que são a minha base de referência, como a Hermínia Maricato, a Raquel Ronick, e você pensar nos arquitetos que vai pensar a habitação de interesse social. E vai complementar com a minha área que eu já trabalho, vai complementar com a minha experiência de vida, de trabalho, enfim. Então, essas áreas, elas se conectam, de fato, né? Tem uma relação muito forte com isso. E aí surgiu dessa oportunidade, como eu te falei, né, de ter uma bolsa 100%, de já estar na instituição e de já gostar da arquitetura, e que vai complementar com as minhas outras formações, né, e minhas outras experiências. Você citou logo na sua fala inicial que a gente é conterrâneo, né, da cidade de Encruzilhada, e assim, para mim, que saí de lá em 1999, é um prazer, assim, é um orgulho muito grande ver, né, as pessoas de lá que saíram e conseguiram fazer uma faculdade, que conseguiram realizar sonhos. Isso é muito importante, e com certeza você serve de inspiração para muita gente que sonha em conseguir pegar uma universidade e conseguir uma estabilidade na vida. Mas, Tânia, eu gostaria de saber de você. Hoje você está bem estruturada na prefeitura, na UESB. Quais foram os seus maiores desafios nesse percurso até você conseguir essa estabilidade no serviço público? E são muitos desafios, né? A começar por ter vindo de uma cidade pequena, a começar por ter... Estudei minha vida toda em escola pública, né? É um fato, né? Estudei minha vida toda em escola pública. E venho, né, de uma cidade pequena, né, de poucos recursos, né, de uma família de poucos recursos, né, até a gente chegar no que somos hoje, né. Eu tenho também as minhas irmãs que também teve sucesso no concurso público, né, que tem hoje também, que também estão em postos, né, de destaque, conseguidos graças ao estudo e graças ao concurso público. Mas assim, tanto para mim quanto para minha família de maneira geral, os desafios foram muitos, né? A gente que vem de escola pública, a gente sabe que o caminho é mais difícil, né? A gente sabe que a gente não tá que a gente não vem no mesmo, vamos dizer, não são as mesmas oportunidades. Não é da mesma forma, né? Então, eu estudei a minha vida toda em escola pública. Eu passei meu ensino médio todo estudando e trabalhando, para ter ideia. E aí, assim, eu fui mãe na adolescência. Um desafio também muito grande, porque a gente sabe que a maioria das adolescentes que engravidam cedo e que têm filhos, elas acabam pelo meio do caminho, desistindo, inclusive, de concluir o ensino médio e, quiçá, chegar no ensino superior e cursar um mestrado, pensar no doutorado. A gente sabe que fica pelo meio do caminho mesmo, né, boa parte. Então, os desafios foram imensos, né, mas, com tudo isso, eu tinha um objetivo, acho que de você ter foco, e você querer sair de onde você está, e você querer sair de onde você está. E para mim, isso sempre foi muito claro, que eu só conseguiria através de estudo, através de estudar.
eu sempre gostei, né? Para mim, estudar não é uma coisa, porque eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler, né? E aí, isso ajuda, né? O gostar, fazer o que você gosta também ajuda. Mas, assim, terminei o ensino médio, como eu falei, um ensino, vivenciando o estudo, né? E trabalho e também a maternidade. É claro que eu contei com rede de apoio aí, se eu não tivesse minha mãe, minhas irmãs, que ajudaram né, na criação da minha filha, da minha primeira filha. Talvez, né, sem rede de apoio, eu acho que ninguém consegue nada também sozinho, eu acho que é muito isso também, você precisa de uma rede de apoio, seja de família, alguém, né, e aí você precisa disso. Então, assim, os desafios foram, como eu falei, imensos, até chegar. Aí, terminando o ensino médio, aí tinha esse sonho de ir para a universidade. Mas, sabe, uma coisa que eu falo hoje, eu trabalhando na assistência estudantil, e eu falo hoje, é muito mais fácil você entrar no nível superior, você permanecer, inclusive, né? Eu que trabalho com a permanência estudantil, depois a gente fala mais um pouco sobre isso, mas, assim, é muito mais fácil permanecer. Na minha época, na época que eu terminei o ensino médio, a gente tinha pouca informação. A gente não tinha política pública também que incentivasse jovens pobres de escola pública a ir cursar a universidade. Tá? Então, assim, a gente tinha esse sonho, mas era algo assim, de um pouco distante da nossa realidade, sabe? E aí, com isso, tem a questão da sobrevivência também. Aí, naquela época, eu já pensava em fazer o vestibular, né? Tinha essa visão do vestibular e de ir para a faculdade. Mas aí o que surgiu para mim? A questão da sobrevivência, né? Então eu passei no concurso público em Encruzilhada, nesse período, pouco tempo depois de ter concluído o ensino médio, né? Eu entrei no serviço público em 2005, e aí eu passei no meu primeiro concurso público, né? E trabalhei em Encruzilhada por alguns anos. E assim, como comecei a trabalhar, mas esse sonho, eu falo que o sonho de cursar o ensino superior, ele adormeceu um pouquinho, mas eu não perdi de vista isso. Porque eu passei no concurso, então agora eu vou me acomodar e vou ficar ali mesmo. Então, eu fui buscar mais, né? Foi quando eu comecei, né, fazer faculdade, fiz faculdade, como eu relatei, concluí a minha faculdade de serviço social. Nisso, concluindo a faculdade de serviço social, já surgiu a oportunidade de outro concurso, que foi o concurso da prefeitura aqui de Vitória da Conquista. Na época, eu já estava atuando como assistente social em Encruzilhada. Tive essa oportunidade, né? A gente sabe, cidade pequena também tem muita questão de perseguição política. Né? Também vivenciei essa questão em Encruzilhada, que hoje, graças a Deus, pelo que eu percebo, está bem mais tranquilo, sabe? Eu percebo que hoje está mais tranquilo. Eu até tenho visto, assim, a cidade está com outro aspecto. A gente já teve momentos mais críticos, digamos, em Encruzilhada, de não receber salário. Inclusive, quando eu fui servidora da prefeitura de Encruzilhada por quase 10 anos. Nesse período desses quase 10 anos, eu tenho 6 meses de salários e 2 13º que eu nunca recebi. De questões de políticas de transição de governos, que aí um deixava para o outro, né? E aí ia passando, enfim, né? Mas acho que de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, essa prática, né, de atraso de salário, né? E essa prática de muita perseguição política, eu tenho visto de longe, acompanhado um pouco, que tem reduzido, né? Então, assim, mas passei por esses desafios e todos esses desafios motivam a gente a estudar. Saída do lugar que está, você se incomoda com uma situação e você quer sair daquele lugar. O que não pode é a gente se sentir incomodado e a gente não fazer nada para a gente sair do lugar. Eu falei assim, ninguém cresce sozinho. Eu não falei que a gente precisa de rede de apoio? A gente também precisa de outra coisa que eu trabalho e que eu falo, a gente precisa de políticas públicas que dê oportunidade para a gente. Assim, né, de estudar. E aí eu não mencionei, mas assim, quando eu fiz o meu curso de serviço social, eu fiz pelo ProUni, uma política pública de acesso de estudantes, de acesso de estudante de baixa renda ao ensino superior. Quando eu fiz minha primeira graduação foi, né? E aí, depois disso, como eu falei, fiz minha graduação, concluí, depois tive a oportunidade de trabalhar como assistente social já em Encruzilhada,
Estava lá, mas aí eu fui convocada no concurso de Vitória da Conquista e eu não hesitei. Tive a coragem de vir. Vim com minha coragem de vir, né? Porque sempre eu tive essa perspectiva de estudar mais. Falei, e estar morando em Conquista, trabalhando concursada, vai me dar a oportunidade para eu estudar mais. E foi exatamente isso, né? Aí, depois, como eu falei, eu cursei geografia, depois eu fui para mestrado, fiz pós-graduação, fiz mestrado, estou no processo de seleção para o doutorado, estou cursando outra graduação, e são essas oportunidades, né? Eu acho assim, todas as oportunidades que eu tive, eu peguei e agarrei. Acho que basicamente é isso. As oportunidades que foi surgindo para mim, eu fui pegando, né? E não fui deixando passar. Então, acho que quando fala assim, ter sucesso, não sei, pessoal, eu me considero de sucesso na minha profissão, considero, mas é isso, assim, esse sucesso que as pessoas veem é um sucesso com base nas escolhas que a gente faz, na dedicação que a gente tem. Então, assim, os desafios é a gente entender o que a gente quer na vida, e a gente entender o que a gente precisa fazer para a gente atingir os objetivos. Você está em um lugar que você não quer, e você vai fazer o quê para sair dele? Né? Então, é muito por aí isso. E até mesmo quando na mentoria de concurso eu prego, penso assim, mas você quer passar no concurso? Porque também está tudo bem se a pessoa não quer. Porque às vezes não é o objetivo de vida da pessoa, né? Ela estudar, ela fazer mestrado, ela fazer doutorado, ou ela passar no concurso. Às vezes o objetivo dela é outra coisa. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a gente tem que entender o que a gente quer, né? Assim, estar no concurso me garantiu muitas coisas, me abriu muitas portas. Estudar me abriu portas. Minha vida eu devo ao estudo, né? O que eu tenho hoje, eu devo até estudar. Mas é isso, é de você entender o que você quer realmente. Com certeza, Tânia. E você toca um ponto importante, a questão de políticas públicas, que faz e melhora e dá mais oportunidades para jovens, né? Não são jovens, mas quem quer fazer a faculdade ter um acesso mais facilitado, né? Porque a gente sabe que a disparidade, como você bem citou, é muito grande. E eu fico feliz em saber, né, que tem esses projetos e tem essa preocupação do poder público, né, de estar facilitando o acesso. Eu também venho de uma história como a sua e realmente naquela época era muito difícil. A gente só ficava sonhando mesmo, né, só ficava Sim. no sonho. Tânia, com sua experiência como docente e mentora para concurso, se conecta com sua vivência prática em políticas públicas? Como que é a minha experiência docente? Rapaz, é isso, né? Formar pessoas é uma responsabilidade, não é? Uma responsabilidade muito grande. A docência é isso, a docência você vai formar o pensamento das pessoas. E eu parto do princípio de que essa formação desse pensamento tem que ser um pensamento crítico. As pessoas têm que ser capazes de analisar as coisas à sua volta e entender as contradições que existem, né? E não só olhar o mundo aparente das coisas. Existe o mundo aparente das coisas e existe o mundo como realmente ele é. E ser docente é isso, é de você mostrar um mundo, uma possibilidade, você mediar, né? Assim, o docente, o professor hoje, ele não é o dono do conhecimento. A Tânia fez mestrado, a Tânia que está dando aula, você vai para frente para dar aula, você se propõe a ensinar, e aí, mas a gente não é, nós não somos o detentores mais do saber. A gente, né? O conhecimento ele está de diversas formas, né? Mas hoje com a evolução da tecnologia, inteligência artificial, então o conhecimento ele está acessível e a gente tem que saber o que fazer dele. Então a gente, enquanto docente, a gente é mediador, né, desse conhecimento. E enquanto mediadora desse conhecimento, eu busco, né, trazer essa percepção crítica da realidade para os meus alunos, né, para quem está nos meus cursos, para quem está na aula, né, comigo, né, nas aulas da instituição a qual eu trabalho.
E aí eu trago sempre eu trago essa vivência prática, a vivência do meu trabalho com a habitação de interesse social, do meu trabalho nas políticas públicas de maneira em geral, né? Eu já trabalhei em CRAS também, né? Trabalhei no CREAS, trabalhei no CAPS, então, trabalhei na Secretaria de Saúde, então são muitos anos. Eu tenho já 21 anos de serviço público, né? E aí, esses 21 anos de serviço público, a gente tem várias, né? Tem várias histórias para contar, muita experiência para dividir aí, né? Com os alunos, né? Com os que a gente vem acompanhando. E eu trago sempre as experiências da prática. E, principalmente, uma coisa, eu acho que eu trago também a questão da visão ética. Que tipo de profissional você quer ser? Olha, existe esse caminho, né? Eu tenho um caminho que, assim, tem o caminho do profissional ético. Você quer ser reconhecido por qual caminho? Né? Por quais características, né? Aquele profissional que deixa a desejar, né, e que não tem uma postura ética adequada, né? Então, eu tenho que trazer também, principalmente, eu acho que a marca mais principal, assim, que eu trago, e de unir essa questão da experiência da política pública com a docência, é justamente da construção, né, desse pensamento crítico e a construção da ética profissional. Então, são questões que eu prezo bastante, assim, né, de colocar. E aí até os meus estagiários sabem que eu coloco todo mundo para ler muito. Já tive muitos estagiários, né? Acompanhei também, além dos alunos, tem muitos estagiários que a gente acompanha, sabe que vai ler muito e vai ler muito e que vai estudar o código de ética, né? E vai sair diferente. E isso, aí eu estava em uma reunião, né? Uma reunião do conselho de serviço social, e aí uma colega que atua na Defensoria Pública, ela falou assim, aí ela veio me falar, e ela falou em público, né, ela falando assim, olha, a qualidade dos estagiários que você acompanha é diferente. E aí isso deixa a gente, sabe, deixa eu falar assim, poxa, não está funcionando, né? A gente está cumprindo aí um pouco, né, da missão, que é de formar pessoas. Como eu falei, formar pessoas é um desafio, né? E cada profissional, ele também tem a sua visão própria. E a gente faz isso, né? Das pessoas entenderem o seu melhor. Cada profissional, ele vai ter ali a sua perspectiva de atuação, mas não pode fugir, né? Dessa ideia da ética, do profissionalismo, né? E eu falo que no serviço social não dá para fazer serviço social sem uma visão crítica, né? Da realidade. Você não pode olhar o mundo pelo aparente, você tem que olhar o mundo pelas contradições que ele é, né? Você atuar e você procurar aí garantir a equidade. Aí as pessoas falam garantir a igualdade. Não dá para se pensar. A igualdade também vai permear a nossa prática profissional. Mas eu não vou pensar na igualdade, não, porque se eu pensar, enquanto assistente social em igualdade, eu vou dar as mesmas coisas para as pessoas diferentes, e aí as pessoas têm necessidade diferente. Então, eu tenho que pensar na equidade. Eu tenho que ver qual é a necessidade de fulano que eu estou atendendo que tem uma deficiência física, qual é o tipo de necessidade, o que ele precisa para ele alcançar ali uma igualdade material. Então, eu tenho que pensar nessa equidade. E para eu pensar nessa equidade, eu tenho que pensar a partir de uma visão crítica. Eu não posso pensar a partir de uma visão que eu igualo todo mundo. Tânia, você falou muito bem sobre sua trajetória, já há 21 anos, e eu gostaria de ouvir sua opinião sobre essa crescente falácia que se iniciou no país, principalmente de uns tempos para cá, desvalorizando o serviço público, né, de certa forma, menosprezando o servidor público. Eu queria ouvir de você um pouquinho do que você acha dessa visão, que a gente, essas coisas terminam entrando muito rápida na cabeça das pessoas, e as pessoas começam a achar que isso é verdade. É uma coisa maldosa de você julgar que os servidores públicos não trabalham. Eu falo assim, primeiro já começa por aí, das pessoas imaginar
que por ser servidor público a pessoa está ali enrolando e não trabalha. Mas imagina aí, pensa aí, os hospitais públicos sempre lotados. Quem está ali atuando? Servidores públicos. E tudo faz parte do serviço público, né, do Sistema Único de Saúde, que é outro sistema muito atacado nesse projeto, nessa construção neoliberal, né, a gente tem uma construção neoliberal. Isso tudo de desvalorização do serviço público é uma construção do neoliberalismo. Para quê? Né? Para retirar o investimento das políticas públicas. E a gente vê cada vez cada vez é mais forte esse discurso de que política pública dá gasto. E tem-se aquela ideia que você vê nos jornais que o Brasil está com déficit, tem que ter superávit. Tá? Só que aí tem que equilibrar, tem que equilibrar essa questão, essa ideia. Não há um desenvolvimento sustentável de país, um projeto de país no qual não invista no seu povo, no qual o governo não olhe, né, para as desigualdades sociais. A gente tem um país extremamente desigual, e essa é a questão, né? E o que é isso? Você está falando de serviço público, você vai falar, tem tudo a ver, tudo se conecta. Eu falei no início que existe uma questão social. O que é questão social? É justamente esse conflito de um país que ele é totalmente desigual, né? Ele é muito desigual. A nossa formação social, ela é desigual, a começar já na primeira divisão territorial do Brasil, das capitanias hereditárias, que perpetua até hoje. Você vê, as famílias herdeiras de terra né, quem possui terras boa parte foram herdeiros do povo que veio lá e que recebeu as capitanias hereditárias. Só falando disso, né? E aí a gente vem de uma outra questão da herança cultural de mais de 300 anos de escravidão. E aí, por que tudo isso se relaciona também com essa formação, tudo a ver com essa formação social do país? Então, a gente vem de mais de 300 anos de escravidão. Quando finaliza a escravidão, não porque assim, a narrativa histórica que a gente aprende na escola é de que existiam heróis, né? E aí criam-se heróis e tal, e aí a gente, né, a gente amadurecido, depois a gente vai ver que não tinha nada dessa questão de heróis. A abolição da escravatura, ela se dá por determinação dos segmentos econômicos que naquele momento precisa de um trabalho livre, né? Precisa de um trabalho livre, precisa de o mercado, ele precisa dessa mudança. O Brasil, ele é o último país a abolir a escravatura, né? E aí, nesse processo de industrialização já tardio, aí tem-se a necessidade do trabalho livre. Claro que as lutas sociais, né, culminou nisso e já era insustentável essa questão. Mas o ponto X dessa questão da herança escravocrata que a gente tem no Brasil em relação a essa questão e em relação à desigualdade social é que a população escravizada, ela foi posta em liberdade depois disso, mas nem sequer para ocupar os postos de trabalho pagos, o país utilizou. Então, a gente tem uma dívida histórica, né? A gente tem uma dívida histórica muito grande, né, dessa questão. Por quê? As pessoas, elas saem sem emprego, sem ter onde morar. Muitos continuam trabalhando ali nos mesmos locais que seus senhores. E outros vão para cidades, que já é no processo de urbanização aí também das cidades, né? O processo aí crescente de urbanização das cidades no Brasil, principalmente no Sul e Sudeste, com São Paulo e Rio de Janeiro ali, as pessoas saem da zona rural e vai para a zona urbana, e lá tem-se, assim, nessa ideia de desigualdade, as pessoas precisam de moradia, precisam de um espaço para habitar. E sem ter as condições financeiras para habitar, as pessoas vão habitar onde sobra, que é os morros, e vai ter e aí surge a formação das favelas, das periferias, que é justamente dessa herança da escravidão que a gente tem, de não termos garantido o direito de quem ajudou a construir esse país.
Então, você tem essa questão. E aí, né, a gente tem, só para poder colocar aqui, né, a ideia é trazer fazer essa relação com a desigualdade que a gente tem, que é uma disparidade social imensa. Né? A gente não precisa ir muito longe, né? É para poder a gente ver ali, né, pessoas vivendo em situação de extrema vulnerabilidade social, extrema pobreza, e pessoas. Aqui em Conquista a gente já vê logo aqui, você vai aqui na Olívia Flores, e aí você depois vai em um outro bairro mais afastado, vai lá na Vila Elisa, nas pontas da Vila Elisa, vai na ocupação lá no final dos Campinhos. Então você tem essa ideia de disparidade. A gente não precisa ir tão longe. Então, para a gente entender como é desigual. Nessa ideia de desigualdade, as políticas... E aí, quando a gente fala isso, tudo isso, essa desigualdade, ela gera a questão social. Porque a questão social é o quê? A demanda da população por saúde, a demanda da população por trabalho, a demanda da população por habitação, que não consegue o acesso à habitação. Então, tudo isso é questão social. E a questão social, a forma que encontrou-se de mediar, né? O Estado, ele encontra forma de mediar isso, é a partir das políticas públicas. E aí você tem uma ascensão das políticas públicas, né? Ali a partir de 1930, a inserção ali, né, de saúde como direito, depois você vê a Constituição, aí você vê, né, dessa coisa de tem que ter política pública, tem que garantir direito, tem a Previdência Social, tá? Aí tem a Previdência Social, né, aí, que antes a saúde não era um direito universal, né, aí você tinha a saúde para quem contribuía lá com o INAMPS, né, o NPS, que era só para quem trabalhava de carteira assinada, quem não trabalhava não ia para Santas Casas de Misericórdia ou morrer à míngua lá, né, sem ter acesso à saúde, por exemplo, a gente falando de políticas principais. E a habitação, né? E a habitação, que as pessoas, e a questão social da habitação também, em relação a isso que eu falei, as pessoas, elas não tiveram acesso, a parcela gigantesca da população, ela se torna livre, sem direito à moradia, sem acesso a nada, né? E vai ser excluído, fica às margens das cidades, nos morros, é criminalizada, é marginalizada. Isso é a herança cultural que a gente tem até hoje. Né? Então, isso é questão social. Então, o Estado ele vai intervir com as políticas públicas. Então, aí vem, né? Vem de uma luta social, aí vem a Constituição de 88, que ela é forjada dentro de uma ideia muito forte dos movimentos sociais e de direito social. E aí você tem lá a Constituição. A gente tem uma Constituição que é linda, não é? Ela é linda, a gente tem direito a tudo lá. Mas e por que esse direito não se efetiva enquanto política pública? Justamente por conta, aí vem aí depois, né, a grande crise do capital, e aí vem as determinações internacionais de que precisa se equilibrar as contas públicas, que era o ponto de partida lá que a gente estava falando de acabar com o concurso público, acabar com o serviço público. O que é acabar com o concurso público é acabar com o serviço público. O servidor público é quem executa a política pública. É quem atende a população. Então, a gente já tem esse movimento, já vem, né, de muito tempo, essas ofensivas, né, neoliberal de acabar com o concurso público, de um Estado, como é que é? Da austeridade, né, que é um Estado enxuto, né, que gaste o mínimo possível com política pública, mas isso não é possível. A gente precisa equilibrar isso, tá? A gente precisa garantir acesso à população. Como é que você pensa em desenvolvimento? Aí o povo fala que quer desenvolver. Vai desenvolver o país como? Se tem gente passando fome? Se tem gente passando fome e que aí vem muito com esse ataque. O mesmo ataque do concurso público é o mesmo ataque ao programa Bolsa Família, por exemplo. Né? As pessoas que falam que o Bolsa Família, que o povo é preguiçoso e esses discursos, né? De que política pública não funciona, né? De que o Bolsa Família... Assim, a gente sabe que tem algumas questões muito particulares, né? Que a gente não vai entrar aqui agora, mas, assim, num país desigual como o nosso, a gente precisa de política de transferência de renda. A gente precisa do SUS. E como é que vai sobreviver sem o SUS? Como é que você vai viver sem política de transferência de renda? Isso aí. E uma das políticas públicas mais atacadas é justamente a política a Previdência Social, né? Foi cortando, ao longo dos anos, foi como é que fala? As reformas e contra-reformas. Né? E aí, vai retirando direito da população, vai retirando direito,
E aí o que as pessoas têm que ter é um cuidado com isso. E como ela fala acabar com o concurso público, é acabar com o serviço público. Porque nós servimos ao público. E sabe qual é a outra vertente disso tudo? Existe também um jogo político. Político nenhum gosta, né? Assim, dentro da política, não vou dizer político nenhum, não. Uma boa parte de alguns políticos conservadores, principalmente, né? Eu vou consertar minha fala aqui. Alguns políticos conservadores, né? Não suportam a ideia do servidor público. Por quê? Porque é o seguinte, nós, servidores públicos, nós temos essa autonomia de falar o que a gente pensa. Aí, se tiver algo errado, a gente vai dizer, não vou fazer. Não é que nós não trabalhamos. Nós trabalhamos e muito, o servidor público trabalha muito. Eu falo que eu trabalho muito. Né? Assim, e sempre trabalhei, sempre fui essa pessoa, esse servidor que sempre estava ali, né? Não só de fazer corpo mole, de atender mal as pessoas e nada disso. Existem casos e casos, existe, mas existem casos isolados, tá? Existe um mau servidor público, existe, mas não é a regra da questão. Então, o servidor público, concursado efetivo, inclusive, falando porque num sentido amplo, todo mundo é servidor público, cargos comissionados, pessoas contratadas, e agora a terceirização, né? Porque a moda da vez é a terceirização. Porque o servidor terceirizado, meu filho, é vulnerável. Então, é mais fácil controlar. O sistema controla muito mais fácil, né? Então, assim, por isso esse ataque ao servidor público efetivo, o servidor que estuda. Porque o servidor que estuda, ele não vai aceitar qualquer coisa. Ele também, se ele não quiser, nada contra não ao povo que gosta de fazer a política e de tomar o partido, por quem quer que seja, tá tudo bem, tá tudo certo, não é nada contra do povo ir lá levantar a bandeira. Mas sabe o que acontece? Quem é contratado, quem é terceirizado, quem tá devendo o favor por causa do cargo público, é obrigado a ir nos movimentos, é obrigado a puxar o saco do político. E nós, servidores públicos, não. A ter sua preferência, pode. Quem ir no movimento, gosta, beleza, tá tudo certo, não tem problema. Mas a gente não tem essa obrigação de ir, sabe? A gente não, né? E aí a gente, esse ataque ao serviço público é justamente nessa questão. O servidor público, ele tem autonomia, inclusive, para denunciar gestores que faz mau uso de recurso público. E isso também eles não querem. Para falar a verdade, tem uma série de questões aí, né, relacionadas a essa questão do ataque ao serviço público, que parte principalmente dessas questões. E não, de jeito nenhum, não é a ineficiência, esse discurso não é pela ineficiência do servidor. A maioria dos servidores são eficientes, né? Como em todo segmento, existem as exceções, mas a maioria dos servidores públicos prestam seu trabalho com empenho. E outra coisa, e sobrecarregado, porque com essa questão de retenção de gasto, cada vez menos vagas são disponibilizadas. Então, acaba que a gente faz, às vezes, a função de várias pessoas, porque tem-se essa ideia de austeridade, de controle dos gastos, né? E a gente vem vendo cada vez menos vagas nos editais de concurso público, né? Então é isso, né? Um pouquinho disso, é bem complexa essa questão, mas espero que tenha, né, satisfeito, assim, o que você me perguntou. Com certeza, Tânia. E foi, assim, uma aula muito esclarecedora para os nossos ouvintes e para aqueles que têm a visão enviesada do servidor público e dos serviços públicos. A gente sabe a dificuldade que é, e assim, quando se discute, e você falou muito bem, quando se discute em cortes, só vê os serviços públicos. Ninguém discute corte de repasse para o agro, para as indústrias, ninguém discute isso. Só discute cortar da educação, cortar da saúde. Mas dentro dessa linha de raciocínio sua, uma política pública muito marcante que foi implementada e que está ainda em vigor, e que você falou, fazendo associação sobre o fim da escravidão e, consequentemente, a moradia precária, que é o programa Minha Casa Minha Vida,
que é um dos pilares das políticas habitacionais do país e que também sofre críticas, e muitas críticas. Qual a importância dele para famílias de baixa renda, especialmente na faixa 1? E aí eu gostaria que você explicasse essa questão das faixas. Pois bem, né, essa questão, o Minha Casa Minha Vida, né, ele nasce ali em 2009, né, e aí vai até 2021, quando lá já, né, depois a gente tem aí fatos políticos, né? Quando fala do Minha Casa Minha Vida, inevitavelmente vem a gente precisa fazer um contexto político do programa, né? Entendendo também que a política habitacional ela é muito anterior ao Minha Casa Minha Vida, né? A gente tem outros programas. Minha Casa Minha Vida, ela surge em 2009, como eu falei, mas anteriormente nós tínhamos programas de habitação mais tímidos, é claro, nada que se compare ao investimento do tamanho, da dimensão, assim, do programa Minha Casa Minha Vida, né? Nós tínhamos programas financiados também pelo Fundo Nacional de Habitação, pelo BNDES, né? A exemplo aqui, eu posso exemplificar isso aqui, de fundo de investimento do Fundo Nacional de Habitação, com algumas casas no Vila América, no Recanto das Águas, aqui, que é anterior ao Minha Casa Minha Vida, né? Aí a gente pode pensa lá em Encruzilhada, aquele conjunto habitacional que a gente tem lá antigo, né? Aquilo é antes do Minha Casa Minha Vida, né? Então, assim, eram iniciativas mais tímidas. E aí, de fato, Minha Casa Minha Vida, ele é o maior programa habitacional do Brasil, né? E é também um dos meu objeto de estudo, né? De pesquisa. Então, assim, é um programa muito importante porque ele passa a entender. Ele tem, o Minha Casa Minha Vida, ele tem, é claro, ele tem as críticas, né? Esse Minha Casa Minha Vida implementado em 2009 e que ele até 2014 ele funciona ali muito intenso, né, na construção de unidades habitacionais, principalmente voltado para a classe mais baixa, que é da faixa 1. Ele tem essa característica até 2014. Posteriormente, ele assume uma característica mais de mercado, né? Mas aí eu vou falar da crítica só para contextualizar também a importância dele, né? A gente, né, eu como estudiosa, como pesquisadora do tema, a gente tem muitas críticas em relação à questão do programa por conta da expansão urbana provocada, né? E aí, por conta dessa expansão urbana provocada, uma coisa que já era crítica no nosso país, a gente tem um país totalmente desigual, a gente falou muito sobre isso já. E aí, por conta dessa desigualdade, né, dessa desigualdade que a gente tem no país, obviamente, quando você expande a malha urbana, levando outros empreendimentos, e você leva um número grande de população para essas áreas menos urbanizadas, surge a necessidade de implementação de políticas públicas, que já é precária, já é um histórico de precariedade. A gente falou sobre isso e acho que, né, foi muito feliz na colocação entre um tema e outro, já posterior por isso, porque a gente falando, né, dessa precariedade, dessa ideia de contenção de gastos, né? Então, já tem isso que já é histórico e crônico, né, no nosso país. E aí, quando vem o Minha Casa Minha Vida, que tem uma proposta muito boa e que ela atinge o objetivo, que é de garantir a habitação para a população mais vulnerável e excluída socialmente. Nunca se teve no país um programa que, em larga escala, como foi o Minha Casa Minha Vida, contemplasse, de fato, a população mais vulnerável. Porque os programas de habitação eram para quem podia pagar. A habitação, ela é uma mercadoria. O mercado imobiliário, a habitação é uma mercadoria, e é uma mercadoria de alto valor. Quem pode pagar pela habitação? Quem pode pagar por um terreno? Principalmente em determinados locais da cidade, né? E aí, o Minha Casa Minha Vida, ele vem justamente com isso, né? Principalmente quando a gente fala em Conquista, né? Conquista é uma cidade cara. Isso é uma cidade do custo de vida alto, elevado, principalmente para a questão da moradia. Quem mora de aluguel sabe disso, que despende aí, a maior parte das pessoas, ela despende mais de 30% da renda com aluguel. Isso no componente de déficit habitacional a gente chama de ônus excessivo
com aluguel, que é um componente do déficit habitacional, né? Então, assim, o Minha Casa Minha Vida, ele tem essa importância, né? Ele surge ali, e muito aí também vem da crítica, ele surge como um programa econômico, veja só. Por quê? Num período de crise, utilizaria esse programa, que tem um viés social muito forte, mas que ele iria ali fomentar a indústria da construção civil, gerar emprego e alavancar a economia. E ele cumpriu essas funções também. Dentro desse ponto, ele acabou cumprindo essas funções. E aí, por isso, a marca Minha Casa Minha Vida é uma marca muito forte até hoje, né? E aí, o que acontece? Por que eu falo que ele tem uma característica até 2014 e depois ele perde força? E aí, só agora retorna de novo, mas não volta com a mesma força que ele teve. Em 2014, a gente sabe o que houve, né? Quando Dilma ela foi reeleita, no dia seguinte que Dilma foi reeleita, já começa um movimento para tentar derrubar Dilma, né? Se lembra aí que já começou um movimento já contrário aí, uma oposição ferrenha. E, inclusive, que depois resultou naquela questão vergonhosa que foi o impeachment. E aí o Michel Temer ele assume para garantir o quê? A expectativa do mercado, do capital, a expectativa de quem manda, de quem comanda, né? De quem comanda, que é o capital, que é o, né? Enfim, falando assim, mais a grosso modo, isso envolve outras discussões, mas não cabe aqui. Mas e aí, o que acontece? Aí, em 2014, começa a reduzir, inclusive, esses investimentos justamente para a faixa 1. Tá? E aí, porque assim, até 2014, aí vamos isso foi em todo o Brasil, mas eu trago muita experiência de Conquista, até de 2009 a 2014, construiu aqui, do programa Minha Casa Minha Vida, 22 residenciais. E foram 8.300 unidades, né, habitacionais. Só aqui, nesse período, né, até o segundo semestre de 2014. E aí, o que aconteceu? Parou as contratações para a faixa 1. Contratavam, mas pouquíssimas. 2016 parou de vez. 2018, quando há a eleição do Bolsonaro, aí aqui, faixa 1, Bolsonaro só entregou a unidade de faixa 1 porque já tinha contrato assinado, viu? Porque se não tivesse contrato assinado, não ia ser nenhum. E se você olhar os números lá, baixíssimo da faixa 1. Mas aí o mercado imobiliário é um mercado forte. E como eu falei, a habitação é uma mercadoria de valor. E aí você me pediu para falar sobre as faixas. E Minha Casa Minha Vida, ela é dividida em faixas de renda. E aí é justamente isso. A partir daí, a partir da queda de Dilma, a partir dessa nova... O Minha Casa Minha Vida, ele tem uma nova perspectiva, que é de fomentar a faixa 2, ou a faixa 1 de mercado. E aí eu vou falar, aí é que surge a ideia da faixa 1 de mercado. O que é faixa 1 de mercado? A gente está falando da faixa 1, que é por renda, tá? A divisão é renda. E existe aí, dentro da faixa 1, existem critérios, né, para acesso. Tá? Existem critérios para acesso. Mas quando a gente vai fazer a divisão de faixa, a gente vai falar de renda, tá? Vamos falar de renda da faixa 1, que hoje, atualmente, ele está R$ 2.850. Então, quem ganha de 0 a R$ 2.850 está na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Antes disso, os financiamentos de habitação, não existia isso de faixa 1. Quem tinha renda zero não financiava. Quem tinha renda zero não financiava e nem o governo subsidiava. O que existia eram projetos de moradias populares, que aí o governo ia construir poucas unidades, mas não existia essa inserção dessas pessoas de renda muito baixa ou de renda zero nessa ideia de habitação de financiar. Minha Casa Minha Vida, ele vem com essa ideia, e Minha Casa Minha Vida, ele não tem só essa ideia de habitação financiada, tá? A gente fala aqui do FA, que é uma ideia de habitação financiada, né, que é financiamento, e que aí dentro do financiamento, quem pode pagar mais, paga mais, quem pode pagar menos, paga menos, ou então é totalmente subsidiado pelo governo, tá? Então tem essa... Então, assim, você vai pagar aí até, no máximo, 10%
do orçamento, né, da renda, ou então vai ser totalmente subsidiado pelo governo federal. Antes existia uma taxa, nos anteriores, né, no programa Minha Casa Minha Vida anterior, existia uma taxa para quem era Bolsa Família e quem não tinha, não atingia ali a uma determinada, até uma renda de um salário mínimo, pagava ali R$25, né, aí pagava R$25. Nesse novo Minha Casa Minha Vida, vem com a ideia de isenção total para pessoas que são beneficiárias do programa Bolsa Família e também do benefício de prestação continuada. Então, o governo ele está subsidiando essas famílias que não têm condição de pagar. Mas mesmo na ideia dos R$25 já era uma taxa meio que simbólica, né? Já existia o subsídio, né, para quem não podia pagar, tá? Então, para não perder isso, aí existia o governo, ele subsidia quem não pode pagar e entra tudo aí dentro das faixas, né? Então, você tem a faixa 1, que hoje, como eu falei, está no limite de R$2.850. Você tem a faixa 2, que é a partir de R$2.850 e 1 centavo até R$4.500 e pouco. Aumentou também essa parte da faixa 2, e aí subiu de R$4.000 e um pouquinho. E aí você depois tem a faixa 3, que é a partir aí desses R$4.000 e um pouquinho até R$8.000. Recentemente, há uns 2 meses, acho que saiu uma portaria que ampliou esse valor para R$12.000. Então, o limite teto do programa Minha Casa Minha Vida para financiar pelo Minha Casa Minha Vida é até R$8.000. O que é diferente em cada uma faixa dessa? O juro e o subsídio. Se você está na faixa 1, você recebe um subsídio maior. Na faixa 2, você recebe uma quantidade de subsídio. Na faixa 3, você já não recebe subsídio. Só que você tem um juro ali diferenciado em relação ao mercado, ainda continua com juro. O juro hoje para a faixa 3, ele está em torno de 8,43%. Aí na faixa 2, o juro é em torno de 6,5%. Na faixa 1, 4,5%. E aí eu explico isso. Existe a faixa 1 de interesse social, que é essa faixa que é assim. Faixa 1 de interesse social, a prefeitura vai procurar... A pessoa que é da faixa 1 de interesse social, ela vai para onde? A prefeitura. É a pessoa que tem inscrição no cadastro único e é a pessoa que vai procurar lá o setor do que eu trabalho, que é o setor de habitação. Ela vai fazer o cadastro dela lá no setor municipal de habitação. Aí ela vai manifestar interesse lá para o programa Minha Casa Minha Vida. E aí ela vai ter que atender alguns requisitos da faixa 1 de interesse social, que não é só a questão da renda, tá? Não é só o critério de renda. Aí eu vou para o mercado. No mercado, o mercado está absorvendo atualmente essa faixa 1? Também. É assim, a pessoa que possui um salário mínimo e que ela tem um score e que ela consegue ali por um score e aí ela tem um valor de FGTS, por exemplo, para poder ela dar de entrada em um apartamento, numa casa que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, ela consegue. Aí ela consegue isso com quem? Diretamente com a construtora, ou então na busca do financiamento direto com a Caixa, por exemplo. Mas ela consegue, a partir de um salário, aí ela tem que comprovar que ela recebe a partir de um salário mínimo. E aí ela entra nessa faixa 1 e aí ela recebe um subsídio, hoje tem subsídio que chega a mais de R$50 mil, por exemplo. E a parcela dela ela vai ficar bem mais baixa em relação a quem ganha mais. Então, olha a ideia da equidade de que eu falei. Então, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Isso é uma coisa bem bacana no Minha Casa Minha Vida. Se você tem uma condição de pagar mais, você vai pagar mais. Se você tem uma condição menor, então você vai pagar menos ali. E o governo esse subsídio justamente para garantir esse acesso à moradia. Seja no mercado ou seja na parte totalmente subsidiada ali, interesse social. E é importante também dizer que eu acabei falando assim, a parte de interesse social que é ali gerida pela prefeitura, né, que tem a parte ali da prefeitura de fazer a gestão que a prefeitura faz em relação à Minha Casa Minha Vida é em relação aos beneficiários e em relação ao trabalho social que é executado. Não em relação às obras. As obras, as construtoras, elas fazem as propostas diretamente à Caixa, e quem analisa é a Caixa. E quem acompanha essas obras também nessa modalidade do FAR é a própria Caixa Econômica Federal. Então, a prefeitura, ela faz a gestão dos beneficiários, né? Porque o atendimento todo dos beneficiários, a seleção dos beneficiários é tudo com a gente lá na prefeitura. Aí é isso, né? Então, assim,
a importância desse programa é justamente nessa questão de garantir a equidade, de garantir acesso a quem não tem, né, como custear uma moradia, né? Também no Minha Casa Minha Vida 1, pelo menos deveria, tá? Deveria ser uma ação contrária à ação do mercado, por causa da especulação imobiliária. Pelo menos deveria. Infelizmente, eu falo que as relações sociais, elas são complexas, né? E tudo hoje está relacionado à questão, a esse mundo, a esse universo, né, do dinheiro. E nessa relação é óbvio que aí tem algumas questões aí que a habitação de interesse social, muitas das vezes, ela acaba saindo ali desse contexto social, né, de cumprir essa função social mesmo da moradia, tá? Mas é basicamente isso. É bem esclarecedor, aí os critérios técnicos também e sobre as faixas do programa. Tânia, a gente sabe que o impacto social, há um impacto social além da moradia, quando acontece, quando as famílias conseguem a casa, né, pelo Minha Casa Minha Vida. Você já percebeu, assim, está de alguma experiência sobre alguma família que ficou, assim, muito agradecida por ter conseguido sua casa, a questão da autoestima, a dignidade, a transformação das famílias? Sim, nós temos muitas histórias nesses mais de 11 anos, né, trabalhando no programa de habitação, são várias histórias, né, muitas histórias mesmo, de transformação mesmo, de transformação social, de transformação para a família. A gente traz muitas histórias. Eu sei que as pessoas que, às vezes, que conhecem alguns desses residenciais do Minha Casa Minha Vida, às vezes, muita gente também tem algumas críticas em relação também à questão da violência, em relação de algumas questões, mas a gente, para além do que aparece muitas vezes no noticiário e das questões relacionadas a essas outras... em relação a essa questão da segurança pública, em relação de algumas questões que como eu falei, é crônica em relação a dificuldade de acesso a algumas políticas públicas, que é crônico, que é para além de ser só nos residenciais do Minha Casa Minha Vida, nós temos tantas histórias de sucesso, de pessoas que recebem a casa e que aí muda totalmente sua história. Pensa aí na pessoa que está ali sofrendo, ou morando de favor, ou pagando, ou convivendo com o ônus excessivo do aluguel, e aí ela passa a ter sua casa própria, passa a ter segurança ali da moradia, de ter seu lugar para viver, né? E além disso, você bem colocou, a moradia é para além da questão do habitat, né? Para além da questão do abrigo, né? Moradia, na perspectiva, né, social, ela é para além, né, de qualquer perspectiva, ela é para além da ideia de abrigo, né? Ela tem ali uma relação socioeconômica também, né? Assim, social, né, de pertencimento, de realização ali da vida, do cotidiano das pessoas, e a mudança ali mesmo na situação socioeconômica mesmo da família. A família, ela recebe a casa, então ela vai ter ali mais autonomia, ter a dignidade, né, de estar com sua casa. E nessa perspectiva, o programa Minha Casa Minha Vida tem uma... A maioria das pessoas não sabem disso, mas o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem um trabalho social. Já ouviu falar disso? Do trabalho social do Minha Casa Minha Vida. O que é o trabalho social do Minha Casa Minha Vida? É assim, a obra do empreendimento, ela custou X. Trabalho social com as famílias. Esse trabalho social consiste no pré-morar e no pós-morar, no pós-ocupação. Então, assim, o pré-morar e o pós-ocupação. Esse trabalho social, inclusive, tem toda uma dinâmica de articulação de rede, que é para essas famílias acessar as políticas públicas já existentes, né? Para as famílias também alcançarem essa autonomia. E aí tem um eixo também muito importante, tem um eixo que é esse eixo de integração social. Tem vários eixos, né? São 5 eixos, né, do trabalho social. E aí, o eixo, que é esse eixo de desenvolvimento socioeconômico, a gente trabalha com as famílias com cursos profissionalizantes e inserção das famílias no mercado de trabalho.
não só no mercado de trabalho é mais abrangente, né? Que mercado de trabalho é que o mercado de trabalho formal. Mas hoje a gente trabalha com a ideia do mundo do trabalho, que são pessoas também que aprendem uma nova profissão, aprendem um curso profissionalizante e ela pode empreender. Como, por exemplo, a pessoa que aprende a fazer bolos e vai trabalhar dentro do próprio condomínio e vai vender seus bolos ali e vai tirar uma renda. Há uma pessoa que aprende a fazer curso de panificação, e eu estou citando alguns cursos da área de culinária, mas estão vários outros cursos. A gente fez curso de empilhadeira a combustão, né, que garante emprego aí, a pessoa fica qualificada para trabalhar no mercados, né? Então, são vários cursos profissionalizantes, né? E aí ela vai fazer um curso aí de panificação, de salgados finos, ela vai trabalhar na padaria ou ela vai trabalhar para ela mesma. E tudo isso é dentro do trabalho do programa Minha Casa Minha Vida. Nesse momento exato, a gente está trabalhando com a organização para a seleção dos beneficiários e, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando na escrita do projeto de trabalho social. Que nesse programa agora a gente tem debatido muito e eu trago a minha experiência, os meus estudos para dentro da construção desse projeto, que é de ouvir mesmo a população e ela que vai falar para a gente assim, o que ela quer. Porque assim, eu vou selecionar 200 famílias para um empreendimento X. Tá? E aí essas 200 famílias, não adianta eu, na minha visão de mundo, na minha perspectiva de mundo, eu e os meus colegas, né, a minha colega que trabalha lá junto comigo, né, eu faço dupla lá com a minha colega Selena e a gente trabalha junto, né, nessa questão da construção dos projetos, na construção da atividade, nessa questão. Então, assim, não adianta nós duas lá elaborarmos um projeto que a gente acha lindo, maravilhoso, dentro da nossa visão de mundo. Mas aí, eu vou colocar lá um curso de panificação, eu vou lá saber se alguma dessas 200 pessoas que eu vou botar naquele empreendimento, ela quer fazer curso de panificação? Então, às vezes, ela quer fazer outra coisa. Ela vai querer fazer outra coisa. Ela vai querer, por exemplo, aí assim, eu falo muito disso, da oportunidade que a gente tem que dar, se a pessoa ela quer fazer um curso profissionalizante ou se ela quer tentar uma universidade, né? Tentar fazer outra coisa. E ter os meios para que ela alcance outras coisas. São sonhos, as pessoas vão construindo, então que vai construindo seus sonhos e tem que partir delas. Tem uma coisa legal no programa Minha Casa Minha Vida, nessa portaria nova para a elaboração do trabalho social, que é a ideia de visão de futuro. Essa ideia de visão de futuro, a gente tem que construir junto com os beneficiários, e é muito bacana. E eu estou assim, bem quando a gente começar a executar e que a gente começar a ouvi-las e entender essa visão de futuro. Justamente por conta disso que você falou, dessa perspectiva da moradia associada a outras questões, associada ali a um território, associada à mobilidade urbana. Mobilidade urbana também, a pessoa ela vai morar num lugar, ela precisa de transporte público para se locomover. E se ela não quiser ir de transporte público, ela tem que pensar também e de lutar para que o poder público e coloque vias ali vias para andar de bicicleta, coloque uma via também, porque também não é só de se deslocar para o trabalho. A pessoa também ela precisa fazer atividade física, ela precisa ter lazer, então tem que ter praças, parquinhos para as crianças, né? Precisa desses espaços para as pessoas fazerem atividade física ao ar livre, né? Então, são toda uma questão dessa questão da habitação conectada com a cidade, conectada com os sonhos das pessoas, né? Com uma relação também muito forte com a autonomia das pessoas, de gerar essa autonomia, né? Pense aí, né? A gente falou do programa Minha Casa Minha Vida, tão necessário, e que nesse Minha Casa Minha Vida também, as pessoas que são beneficiárias do programa Bolsa Família, elas público prioritário, e existe uma cota, é uma obrigação, né, dos municípios de encaminhar 50% das pessoas que vai ser encaminhada, obrigatoriamente, pode ser mais, tá? Mas obrigatoriamente, pelo menos 50% tem que ser beneficiário do programa Bolsa Família, ou do BPC, ou também pessoas com doença crônica ou microcefalia. Então, um público mais vulnerável. Então, garantir a inserção dessas famílias mais vulneráveis, né, no programa. Então, aí, quando eu penso, se eu for pensar em BPC, que é destinado ao idoso, que é destinado à pessoa com deficiência, nessa ideia de autonomia de renda, já é um pouco mais delicado, né? Eu pensar numa ideia de autonomia. Tem, a gente trabalha essas questões, mas trabalha de uma maneira diferente. Mas quando eu vou falar de autonomia de renda para o público do Bolsa Família,
o eixo de desenvolvimento econômico, ele vai me dar muitas possibilidades de trabalhar isso. Imagina aí, a pessoa entra como Bolsa Família, mas ela recebeu a casa, ela ganha também o curso profissionalizante, ela trabalha, a gente vai trabalhar ali no trabalho social com ela durante um ano, ela vai desenvolver, engatar ali uma autonomia, e quando vê, ela já está saindo do Bolsa Família, foi um trabalho lá, né, com autonomia de renda, saindo espontaneamente, né, sem o povo fazer a expulsão, sem dar alternativas, né? No preconceito, vocês querem que a pessoa deixe o Bolsa Família sem ter alternativa, sem ter uma política pública de impulsionamento social para essa família. Então, assim, é muito bacana você ter perguntado isso e ter falado sobre essa questão da habitação conectada aí à questão econômica, conectada às outras questões da cidade, ao direito à cidade, né? E aí, trabalhar isso também em relação, como eu falei, essa questão de acesso às políticas públicas é uma questão crônica, mas das pessoas também ter essa autonomia para elas cobrarem seus direitos, cobrarem melhorias no espaço que elas estão habitando. Olha, espetacular a sua explicação sobre o Minha Casa Minha Vida, trazendo a importância do projeto, né, como você mesmo falou, para tentar sanar um pouquinho essa desigualdade que existe, principalmente na habitação do nosso país. A gente poderia discorrer muito mais sobre o projeto, mas agora nós vamos entrar em outro projeto também, que também é de inclusão, e é assistência estudantil. Na UESB você atua diretamente com a assistência estudantil. Qual o papel desse apoio na permanência e sucesso acadêmico dos estudantes? Ai, que bacana essa pergunta, porque eu falo que eu tenho a felicidade, né, de trabalhar em duas grandes políticas públicas de inclusão, lá na habitação e na universidade, né? Assim, para mim é um presente trabalhar com essas questões, porque a gente falou aqui, né, a gente falou lá do início lá, da dificuldade que a gente não tinha nem informação de como que ingressava na universidade, né, lá no início. E aí hoje a gente vê que existem políticas, e na nossa época também não tinha isso não, viu? Políticas de ações afirmativas na universidade é algo recente, é algo de 15 anos para cá, tá? É algo, né, de menos de 15 anos, na verdade, né, a gente falar de política de ações afirmativas. E o que são as ações afirmativas? A começar, a começar tem a questão da cota, né? Cota social, cota racial, né? E cota quilombola, cota indígena, né? E agora a gente tem na UESB as cotas para a população trans. Aí por que eu estou falando primeiro da cota? Eu não necessariamente, na assistência a gente lida com esse público que é o público mais vulnerável, né? A gente vai lidar ali com todo mundo, né? Ali, mas assim, o universo acadêmico ali dos estudantes universitários, né? Mas assim, e principalmente com esse público que é um público que eu citei, que é o público cotista, que é um público mais vulnerável, né? É um público excluído e que está sendo incluído. E a ideia da cota, eu volto a dizer, né? Muita gente também, assim como no concurso público, assim como é contra a Bolsa Família, também é contra a ideia de cota nas universidades, né? É contra essa ideia, mas assim, se a gente pensa em pessoas que o Estado excluiu socialmente, e como eu falei, existem caminhos, existem obstáculos que é diferente, né? Que são diferentes, existem caminhos diferentes para chegar até lá. E aí, assim, as cotas é necessária. Não sei se para mim, eu não vejo como sendo uma necessidade permanente, mas ela é uma necessidade atual ainda. Ela é uma necessidade contemporânea. A gente precisa, nessa ideia de exclusão, de desigualdade, a gente precisa incluir os excluídos. A gente precisa fazer reparação social. Precisa ter justiça social. Então, falando desse público também, né, e a gente, na assistência estudantil, a gente lida com um público extremamente vulnerável, né, que para além da cota, tá, eu falei da cota como, né, que também faz parte das políticas, das ações afirmativas da UESB, mas aí pronto, ingressou na universidade e aí o que é que acontece?
A pessoa é vulnerável, ela ingressa na universidade e ela precisa ter condições de permanência. Então, a condição de permanência, a universidade precisa garantir essa condição de permanência. E aí é muito interessante porque hoje a gente tem essa condição de permanência. Antigamente não tinha isso, ninguém ouvia falar. Inclusive, não é de conhecimento da maioria dos jovens periféricos e pobres e vulneráveis socialmente. Porque, assim, eu trabalho lá na universidade e quando eu vou para as ações do projeto de trabalho social da habitação, é um universo totalmente diferente, as pessoas não conhecem, não sabem que podem acessar a universidade pública. Você sabia que, às vezes, existe uma UFBA que é pública e que não paga nada? Você não paga nada lá para estudar? Então, e muito menos de que a universidade ela pode te garantir uma bolsa para você permanecer lá. Então, isso ainda é muito pouco conhecido da população. Além disso, existe um movimento muito grande contra as universidades também, contra o que é público, né? E está na mesma direção desse neoliberalismo de ir contra o serviço público. E que está pregando o seguinte: ir para a universidade para quê? Gente, eu falo assim, sabe? Eu falo assim, se não fosse a universidade na minha vida, se eu não tivesse estudado, sabe? Tudo assim, eu sou exemplo vivo disso, que estudar vale muito a pena. Ainda que você não se coloque dentro da sua profissão, se você não se coloque dentro da profissão que você formou, mas a universidade te abre um mundo, ela abre um universo. A pessoa que passou pela universidade, e especialmente a universidade pública, ela não vai ser a mesma mais. Ela não vai ser a mesma, ela está em outro patamar ali. Não de num patamar, eu não falo isso de superioridade a ninguém, mas eu digo em um outro patamar de desenvolvimento humano mesmo, de autonomia da tua vida, sabe? É isso, ainda que ela não se coloque dentro da profissão que ela se formou ali, mas ela tem um universo de possibilidades, né? E aí existe esse movimento contrário à universidade, mas assim, existe esse outro movimento, essa outra questão do desconhecimento mesmo das pessoas em relação a essas ações afirmativas da universidade, né? De que ela pode acessar a universidade e que aí porque a pessoa vai pensar assim, eu moro lá no Miro Cairo, tá? Eu estou aqui em relação ao UESB, e a UFBA, né? Que a UFBA e a UESB está do lado leste aqui da cidade, e o Miro Cairo está lá no final do lado oeste, né? Ali. Lá no lado norte para noroeste lá da cidade. Então vamos lá. A pessoa está lá no Miro, né? Vou colocar aí dentro da minha realidade, dentro de um conjunto residencial do Minha Casa Minha Vida. E aí, filho de mãe que é beneficiário de um Bolsa Família, e aí tá lá dentro e aí tá sem perspectiva. Muitas das vezes não tem conhecimento de que ele pode ir para a universidade, sim. Se ele passar na universidade, ele pode solicitar uma bolsa de permanência, né? Tem os critérios, claro, mas essa pessoa ela já está dentro dos critérios, que é a pessoa que é o público prioritário nosso lá da assistência estudantil. Então, ele vai ter o direito a acessar uma bolsa que ele vai levar durante o curso todo. E hoje a gente tem duas maneiras em relação a auxílios, né? Só auxílios em dinheiro, né? Não é só o pagamento de bolsa permanência. Então, assim, você começa a habilitação ao PRAE, que é o Programa de Assistência Estudantil da UESB, a habilitação ao PRAE já garante acesso ao restaurante universitário. A R$2 a refeição. A pessoa pode almoçar, jantar ou tomar café no restaurante universitário, a refeição completa a R$2. Isso já facilita muito a vida do estudante. O estudante habilitado ao PRAE, isso a gente está falando só de habilitação, e não estamos falando ainda dos auxílios em dinheiro. O estudante habilitado ao PRAE, ele tem direito a uma cota mensal de xerox. Uma pessoa vai entrar ali, ela não vai gastar com livros, por exemplo. Tá? Assim, ela vai ter esse acesso a essa cota de xerox para poder estudar. Ela pode, se ela for daqui de Conquista, e como eu dei no exemplo lá do Miro Cairo, ela pode solicitar uma bolsa transporte urbano, que é para custear esse ônibus, que ela vai pagar meia passagem e vai custear esse ônibus, esse deslocamento dela de lá do Miro até o ESB, por exemplo.
E aí, além, isso aí é o programa da UESB. Aí, assim, da própria universidade. O governo do estado tem um outro programa chamado Mais Futuro. Esse programa Mais Futuro na universidade é o seguinte, os meninos, eles entram, é para quem tem cadastro único. Olha a gente falando de novo do nosso público do Bolsa Família, né? Não necessariamente quem tem cadastro único tem Bolsa Família. Mas olha a gente falando de possibilidade de acesso de quem é extremamente vulnerável e que tem Bolsa Família e que tem cadastro único. Então, o Mais Futuro, ele vai garantir a permanência dessas pessoas que estão inscritas no cadastro único com a renda salarial familiar, a renda salarial per capita de até meio salário mínimo. Então, quem está nessa faixa de até meio salário mínimo tem acesso ao programa Mais Futuro. É por meio de edital, ele vai se inscrever, coloca a documentação, aí, dando tudo ok, ela vai ser habilitada ao Mais Futuro. O estudante que é de conquista recebe uma bolsa de R$400. E junto com a habilitação do PRAE, ele resolve a vida dele, porque ele pode almoçar na universidade usando esses R$400. Ele não vai acumular com a bolsa de pagamento do PRAE, com pagamento de bolsa do PRAE. Mas ele vai ter esses R$400, dá para ele resolver a vida dele com transporte e garantir alguma coisinha. Mas ele vai ficar rico e vai fazer grandes coisas, mas vai garantir a permanência dele na universidade. Então, aí você pensa assim, tá lá, sem perspectiva de vida, vai para a universidade estudar e com condições para se manter na universidade, com condições de pagar o transporte, com condições de se alimentar, né? E com condições de ir para lá para pensar mesmo, né? Para produzir conhecimento científico, para adquirir e produzir ao mesmo tempo conhecimentos e reproduzir esse conhecimento científico. Aí, né, falando mais futuro, eu falei dos estudantes daqui de Conquista. Quando você pensa no estudante que vem de fora, porque a universidade ela é muito diversa, e a UESB ela recebe gente de todo o país, inclusive, né? Então, o estudante ele vem de outro estado ou ele vem de outra cidade. Se essa cidade estiver a mais de 100 quilômetros daqui do campus, eu estou falando da UESB de Vitória da Conquista, mas tudo isso também é aplicado à UESB de Tapetinga, à UESB de Jequié, né? E também às outras universidades do estado da Bahia, e também nas federais também tem os seus programas próprios de assistência estudantil, tá? Eu estou descrevendo aqui como funciona na UESB. E aí, se o estudante ele é de fora, como eu falei, ele está a mais de 100 quilômetros do campus, ele tem também, no Mais Futuro, ele já entra com um perfil que chama perfil integral. Ele, ao invés dele receber R$400, ele vai receber R$800, que seria para uma ajuda de custo para o aluguel. Então, assim, aí ele junta com a galera, com mais alguns colegas, não precisa nem ser muitos, ele consegue hoje vir de fora, vir de uma outra cidade e custear a moradia, custear o transporte e permanecer na universidade. Olha só, em relação aí falando das bolsas, né, do auxílio permanência do PRAE, que é o Programa de Assistência Estudantil da UESB, a gente tem modalidades de bolsa, né? A gente tem a bolsa integral, que ela vai contemplar ali transporte, moradia, né? E mais algumas outras questões muito específicas de vulnerabilidade social do discente. A gente tem a bolsa moradia, que vai contemplar aí essa questão preferencialmente para esses estudantes que estão no raio de 100 quilômetros do campus da universidade, então já chama bolsa moradia. E aí a gente tem uma bolsa de transporte intermunicipal, na situação em que o discente ele vem para o campus, mas ele retorna para a sua cidade. Então, ele faz esse movimento, né, intermunicipal cotidianamente para vir para a universidade, como, por exemplo, os meninos de Planalto, de Poções, né, de Anagé, que vai e que volta. Então, aí a gente tem a Bolsa Transporte Intermunicipal, e aí tem a que eu já citei, né, em relação ao estudante que vive aqui no campo, na cidade do campus, na cidade de Vitória da Conquista, que pode participar da Bolsa, pode concorrer à Bolsa de Transporte Urbano, né? Então, são essas facilidades que hoje tem, antigamente não tinha isso é fruto de muita luta, de muita luta, né? De muito movimentos dos estudantes, dos docentes também, né? De universidades, para que isso fosse efetivado. É fruto de ocupação, né? Da galera mais antiga aí da UESB, sabe disso, né? De quantas vezes, de quantas noites
dormiu ocupado na reitoria da UESB para que esses direitos fossem efetivados. Além disso, também, na UESB, a gente tem a residência universitária, né, que também faz parte lá do programa de assistência no qual eu trabalho. A residência universitária também, ela possui 22 vagas, né, para que os estudantes, eles que queiram concorrer, né, tem os critérios lá que estão estabelecidos em edital, e os estudantes, eles concorrem a essa vaga, né, e aí podem também viver lá na residência universitária. Então, é um universo, né, eu falo que a universidade é um mundo, e é um mundo muito interessante, assim, a ser explorado. A UESB, principalmente, a UESB é uma riqueza, assim, de conhecimento, né, e de vivência de mundo, e eu digo que quem passa pela universidade pública, principalmente, jamais sai como entrou, não sai, não sai como entrou, né, não tem como. Com certeza, Tânia. E os nossos ouvintes que estão nos acompanhando nesse bate-papo fantástico, quer saber um pouquinho o seguinte: além de toda essa atuação profissional, você também é mãe, docente, pesquisadora, estudante. Como consegue equilibrar tantas demandas sem perder o foco? Mas é bem desafiador, mas assim, eu falo para você, meu dia começa às 5h30 da manhã. Eu acordo às 5h30 da manhã, e aí para fazer minha atividade física, né? Tudo isso, como eu falei, assim, tem a vida profissional, tem a vida acadêmica, existe uma vida. E e não é linear, né? A gente vai, como é que eu falo, conciliando tudo isso. Porque, olha só, eu falo muito isso porque a gente às vezes fica esperando o momento oportuno para fazer isso. Aí eu preciso do momento certo para fazer isso, eu preciso ter um momento certo para fazer aquilo, e a vida vai passando. A gente não pode deixar a vida passar assim. A gente tem que ir fazendo dentro do tempo que a gente tem. O dia ele tem 24 horas. Eu sempre fui muito disciplinada nessa questão de conciliar, assim, estudo, a minha vida inteira. Como eu te falei, eu fiz ensino médio trabalhando e estudando. Depois eu fiz a graduação trabalhando e estudando, concomitantemente. Fiz mestrado trabalhando e estudando, e sendo mãe de uma criança pequena, porque quando eu fiz o mestrado, meu filho estava pequeno, estava com 2 anos, inclusive eu tinha 2 anos. E aí, foi conciliando isso, né? Alguns apoios, né? Fundamental aí a gente ter apoio. Eu tenho o apoio do meu companheiro, né? Do meu marido, que é, assim, parceiro nessas questões, compreende também esse processo, quando eu falo que a gente também tem que valorizar as pessoas que estão à nossa volta. A gente não pode fazer as coisas sozinha, né? Tem que ter esse apoio familiar, o apoio ali do companheiro também, isso facilita, né? E o mais é foco. Eu sempre fui muito focada. E eu divido. E também, assim, pensar naquilo assim, o que eu quero para minha vida? Mas é que eu tenho um sonho de fazer mestrado, eu tenho um sonho de fazer uma outra graduação, eu também tenho um sonho de ser mãe. Acho não é. Mas, assim, existe uma coisa assim, às vezes se você for esperar demais para fazer outra graduação e ser mãe, aí você não vai conseguir o outro. Aí, se você for esperar fazer a graduação para depois ser mãe, chega lá na frente, pode não conseguir conciliar essas duas. Como é que eu falo, dar o equilíbrio necessário para isso, né? E aí eu falando, né, que o meu dia começa às 5h30 da manhã para eu fazer minha atividade física. Eu tenho que fazer atividade física porque para eu estar bem no meu dia a dia, eu também tenho que cuidar da minha saúde. Então, o primeiro passo para a gente estar bem, a gente tem que cuidar da gente, da mente, do corpo, né? Então, a gente precisa, hoje é uma necessidade, a gente praticar atividade física, qualquer que seja, né? Se a pessoa gosta de fazer ciclismo, vai lá fazer ciclismo. Se gosta de academia, eu não gosto de academia. Eu tento, mas eu não gosto de academia. Então, assim, para mim, o que tem feito efeito é o funcional com a corrida, que eu tô ali, descobri a corrida agora, então tô achando bem legal. Então, assim, e tem gente que já não vai gostar da corrida, mas vai fazer outra coisa. O importante é se movimentar. Isso, quando eu falo que tá tudo conectado, que não é uma coisa em cada... existe, tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo, assim, quando a gente cuida do corpo, a gente cuida da mente, né, da nossa saúde, a gente fica bem para fazer as outras coisas, né? E aí fazer esse equilíbrio, né? O serviço público,
bacana de ser efetivo no serviço público é que traz, né, essa segurança para a gente. Aí, assim, hoje eu tenho 2 vínculos no serviço público, 2 vínculos legais, né? Me é permitido, por lei, eu ter esses 2 vínculos e eu consigo dar conta dos 2. Como é que eu faço? Eu saio de um, eu desvinculo daquele e vou pro outro. E aí eu sendo produtiva nesses 2 campos e mediando aí com ser mãe. Então eu acordo às 5 da manhã, faço minha atividade física, volto, organizo meu filho para ir para a escola, levo para a escola, vou para o trabalho. Retorno, almoço com meu filho, né, e dou a atenção de que ele precisa, né? E aí, retorno, almoço, vou para o outro trabalho. E alguns dias da semana eu faço e vou para Anhanguera também, conciliando isso. E nessas horas, e nesse meio tempo aí, tem a atividade do menino para dar conta da escola, né? Tem ali as coisas dele para poder dar conta e a gente vai aí dando conta de tudo isso, né? Mas é com isso, é com foco, com determinação. E aquilo que eu falei no início, a gente tem que saber o que a gente quer e onde a gente quer chegar. Então, eu concilio isso. Ser mãe eu quis ser mãe, planejei depois ter meu filho, agora que está pequeno, né? Tenho já minha filha grande. E aí tenho meu filho pequeno que planejei, foi o sonho de ter meu filho, tive, e continuei estudando. Nesse meio que não teve, tenho filho e continuei estudando, né? E aí vai mediando entre isso. Às vezes uma coisa precisa de mais atenção, uma área da vida, não é uma área da vida da gente, demanda mais atenção. E aí tem que ter esse equilíbrio. E principalmente emocional, né? Nos dias de hoje eu falo desse equilíbrio emocional que a gente precisa buscar, né? Do controle emocional, né? Desse controle emocional, e a gente precisa equilibrar essas coisas, mas com objetividade, entendendo assim o que eu quero e onde eu quero chegar. E quando a gente acumula muita coisa, a gente não pode acumular coisas assim, sem objetivo e sem foco. Você pode fazer 10 graduações, mas se essas 10, como eu falei lá, se uma tem conectividade com a outra, se uma faz sentido para a sua vida, para alguma coisa, para que você quer isso? É satisfação pessoal? É para você evoluir na vida? Você tem que entender o porquê que você está buscando aquilo. Ou então entender por que você não quer buscar também. Mas às vezes eu não quero, então tem que ver. E quando você não quer, você tem que entender se isso está tudo bem para você. Porque se tiver tudo bem para você, tá ok. Então é muito isso, essa sabedoria emocional, né? Eu acho que é uma maturidade. A gente tem que ter essa maturidade emocional para lidar com as coisas. Colocar importância, colocar nossa energia naquilo que vale a pena também. Hoje em dia, as pessoas colocam muita energia em coisas inúteis, em discussões inúteis, em tanta coisa que não vai agregar valor. Você sabe que desde muito cedo eu sempre busco assim conteúdos que vai me direcionando para coisas interessantes. Nunca fui muito de buscar conteúdos que não vai agregar na minha vida, sabe? Aí eu quero passar no concurso, então eu vou lá, o meu dia a dia é focado naquilo para passar no concurso. O meu dia a dia tem que ser focado naquilo. Eu gosto de estudar isso aqui, então eu vou focando nisso. E tirando assim, sabe? Tirando a energia de coisas que não vale a pena. Primeira coisa é você fazer isso, cuidar da mente, cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental, dedicar um tempo para a família também. Eu tenho muito isso, eu dedico meu tempo à minha família, tempo de qualidade. Porque, Azenilton, é o seguinte, às vezes tem muita gente aí que fala assim, eu fico com meu filho o dia todo, mas o menino tá na televisão. Você tem um papo legal? Você tá orientando direitinho seu filho? Tá valendo a pena esse tempo que você tá o dia todo? Eu passo meu tempo trabalhando, trabalho aqui, trabalho ali, volto para casa, mas o tempo que eu passo com meu filho é um tempo de qualidade. A atenção que eu dou para ele e para o meu marido, para minha família, é uma atenção de qualidade. Tá? Então, assim, você investir tempo de qualidade na sua família, nas coisas que vale a pena você investir esse tempo de qualidade. E desapegar daquilo que não vale a pena, né? Então, esse equilíbrio que a gente precisa buscar.
Muito bem, Tânia. Realmente é isso aí que você falou. Realmente, hoje a gente tem muita escassez do tempo, e se a gente não tiver essa disciplina, essa organização, infelizmente a gente não consegue dar conta. Mas, Tânia, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu ficaria aqui mais uma hora batendo esse papo com você. O bate-papo está muito bacana, muito legal mesmo. Você trazendo conhecimento, né, nas áreas, principalmente dos projetos sociais, de políticas públicas e de políticas que fazem realmente a diferença na vida da sociedade. Mas, infelizmente, nosso tempo está se esgotando e eu gostaria, assim, de agradecer a sua presença aqui. Quero dizer que é um marco para o nosso podcast, que hoje nós estamos completando o 30º programa. Estamos próximos a completar um ano de programa e, assim, você veio a brilhantar com a sua experiência e com esse tema fantástico. Então, o podcast gostaria de agradecer, Tânia, a sua presença. A gente sabe da sua agenda, da sua correria, mas foi muito importante essa participação sua hoje aqui para trazer e desmistificar muita coisa que é dita como inverdade ou informação incompleta. E você trouxe muito bem as colocações em relação a Minha Casa Minha Vida, aos projetos sociais, à assistência estudantil. E assim, só tenho a agradecer a sua presença. Então, o podcast Papo de AZ só tenho a agradecer a sua presença. Você veio abrilhantar e trazer muita informação sobre os projetos sociais, principalmente sobre o Minha Casa Minha Vida, que é bastante criticado e muitas vezes não compreendido por boa parte da população que ouve informações incompletas. Então, assim, a gente só tem a agradecer a sua presença. Muito obrigado. As portas estão abertas para uma próxima oportunidade, a gente trazer outros temas, com certeza vai ser muito interessante. E eu passo para você fazer suas considerações finais. E assim, um prazer mesmo bater esse bate-papo contigo, Tânia. Ô, Zenilton, eu tenho que agradeço, viu, de estar aqui, ter essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você. Eu sempre gosto de falar da minha profissão, né, de estar contribuindo, né, de contribuir aí, né, de contribuir com o desenvolvimento de pessoas, né, acho que é isso. E acho que quanto mais informação as pessoas têm, né, eu acho que programas como esse, né, iniciativas como essa sua, primeiro, parabenizando, então, né, pelo seu programa, né, pela iniciativa, são canais que trazem conhecimento, que trazem informação às pessoas, e isso é muito importante, né? Muito importante. Então, eu agradeço de ter a oportunidade de estar aqui, tá? Pode convidar outras vezes que a gente se organiza aí para participar, tá? Estou aberta, tá? E é isso, né? É um prazer grande estar aqui, né? Contigo, né? O meu conterrâneo de Encruzilhada, né, e assim, um grande abraço para você, um abraço aí para as pessoas, né, da audiência aí do seu podcast, tá, desejo, assim, sucesso, tá, para ti, e tudo de bom. Obrigado, Tânia. Para os nossos ouvintes, o nosso muito obrigado. Curta, compartilhe essas informações, nos siga nas redes sociais e ajude a essa informação chegar a mais pessoas. O nosso muito obrigado. Até o próximo episódio. Fiquem todos na paz. Uma boa noite.